Ok, agora a gente pode começar. E aí, galera, tudo bem? Voltei aqui com mais um vídeo sobre devocional. Hoje a gente vai falar sobre Josué, porque foi o último livro da Bíblia que eu terminei. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíssa, eu tenho 19 anos e eu faço medicina. E aqui nesse canal eu falo sobre estudos, sobre dicas. Aqui a gente também tem conteúdo feminino, então vai ter muita maquiagem, muita coisa sobre cabelo, muita rotina e, claro, muito assunto de Bíblia, porque eu sou cristã. Nesse tipo de vídeo aqui eu trago algumas reflexões posso terminar algum tipo de livro da Bíblia. E isso daqui de uma forma totalmente natural, aprendendo junto com vocês. Porque além de eu não ter nenhuma autoridade, eu também não tenho conhecimento suficiente para ensinar alguém. Então isso daqui é mais a gente aprendendo juntos. E claro, se você conhece de Bíblias, sabe me explicar melhor alguma coisa, os comentários estão sempre abertos pra gente poder fazer críticas construtivas, porque eu tô muito disposta a aprender e eu criei isso daqui justamente para essas pessoas que têm muita curiosidade de saber um pouco mais sobre a Bíblia, de ver sobre uma perspectiva diferente. Então, antes de começar, eu peço a vocês que sempre façam o próprio devocional, tentem ter as suas próprias experiências e depois venham aqui compartilhar junto comigo e, claro, conferir a minha. No último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre Deuteronômio, foi o livro que eu comecei e iniciei os meus devocionais, só que de uma maneira um pouco mais aprofundada. Eu espero que meu óculos não incomode dando muito reflexo, mas se eu ficar assim eu vou sentir muita dor de cabeça. Então aqui em Josué a gente começa os livros históricos. E além de fazer aquele esqueminha que eu já ensinei pra vocês em algum vídeo aqui pelo Shorts, eu também faço no finalzinho, nessa parte aqui, o autor, o contexto, o principal propósito, como Cristo é revelado no livro e os versículos-chave. A minha Bíblia, eu sei que vocês vão perguntar, quem é novo por aqui, é da Purpose Paper. Sobre o contexto, é bom a gente lembrar aqui. Josué, antes ele era chamado de Oséias e depois ele foi chamado de Josué e ele foi o líder para assumir após Moisés. Josué vem antes de Juízes. Juízes vai ser um momento de transição entre o governo unificado, onde tinha apenas o líder, né? Então, ou era só Moisés, depois que Moisés faleceu, virou Josué, e agora, lá em Juízes, a gente vai ter um governo que vai ser governado pelos locais, pelos juízes. Quando Josué assume, é um momento que eles já estão entrando na Terra Prometida e conquistando. E aí, Israel finalmente faz o cruzamento do Jordão. E aqui a gente também vê a transição entre Moisés e Josué como a transição da promessa para a própria conquista. Uma coisa que eu acho extremamente interessante é como a Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, ela sempre aponta para Cristo. E eu acredito que na Bíblia a gente tem diversas confissões messiânicas. Eu não lembro exatamente se chama confissões messiânicas, enfim. Mas tudo que acontece aponta para Cristo, para a vinda de Jesus lá no futuro. E Josué é um líder que vai apontar diretamente para a vinda de Jesus, de Cristo, porque o nome Josué em hebraico significa Yehoshua, significa Senhor é a salvação. E traduzido como Jesus, grego Lezos. Se a gente for parar para pensar também, ambos, tanto Jesus quanto Josué, vão levar a nação em busca da promessa. Então Josué direciona para a Terra Prometida, enquanto Jesus vai nos direcionar para o reino da eternidade. E isso é extremamente legal, porque quando a gente lê o Antigo Testamento de uma forma que a gente está lendo só as palavras, só vendo, porque, por exemplo, aqui na parte de Josué, a gente vai ver muitas lutas. Por quê? Porque eles entram na Terra Prometida, mas eles vão em busca da conquista. A gente tem várias terras ali dentro da Terra Prometida para poder conquistar. Então, nesse momento, eles vão falar de muitos povos. Então, tem diversos povos que assim, não são muito difíceis de ler. E quando a gente lê isso daqui, se a gente não tentar enxergar mais a fundo, enxergar em um contexto, a gente não vai ver como Deus realmente está agindo. Josué vai ser o autor do seu próprio livro, mas quando a gente fala do sepultamento e da própria morte dele, acredita-se que foram os escribas e sacerdotes da época. Ele foi escrito por volta de 1400 a 1300 a.C., logo após a conquista da Terra Prometida, quando Israel finalmente cruza o Jordão após 40 anos de peregrinação pelo deserto. Esse povo que vai entrar na Terra Prometida já são os filhos dos que foram libertos do deserto. Então, finalmente, a Terra Prometida vai ser entregue, uma terra que foi prometida para Abraão lá em Gênesis, há muito tempo atrás. Se eu não me engano, em Gênesis 12. Deus, ele é totalmente soberano. E a conquista só depende da obra dele e não de ações humanas.
E firmar o povo na aliança é prepará-lo para viver como uma nação santa. Eu não consigo falar de todo o capítulo de Josué, mas a gente pode passar por alguns pontos específicos. O primeiro capítulo Deus vai passar o cajado, basicamente, para Josué. E aí ele fala para Josué que assim como ele foi com Moisés, ele será com Josué. E aí vem o famoso versículo, lá em versículo 9. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. E isso mostra pra gente como assim, a gente tem que acreditar na presença de Deus mesmo em meio ao desconhecido. Por quê? Porque não é a gente que garante vitória. Tanto que a gente vê que todos os momentos, quando Josué e o povo não olham diretamente para Deus, ou não pedem a opinião de Deus quando eles vão realizar alguma coisa, eles não conseguem, porque tudo é por meio da obra de Deus. Como que a gente vai fazer alguma coisa se não for pela mão de Deus? Não tem como fazer nada. Cristo é que vai nos conduzir ao reino celestial, ao reino dos céus. Por isso que a gente tem que confiar tudo a Ele, mesmo quando a gente não sabe o que vai acontecer. Porque mesmo que a gente tenha planos, a gente nunca sabe de verdade o que vai acontecer, como vai acontecer e como deve acontecer. Por isso que Deus deixa tão claramente a Bíblia para ela ser estudada, para que a gente possa entender isso da forma mais clara possível. E às vezes a gente nem consegue entender. Mas o que a gente precisa lembrar é que Cristo, independente das dificuldades, porque esse povo, foram desobedientes, mas passaram 40 anos no deserto. Mesmo assim, mesmo em desobediência, mesmo às vezes direcionando a adoração para outros deuses, Deus sempre volta atrás. Deus sempre perdoa eles. Da mesma forma, Deus sempre busca de novo fazer uma aliança com eles para que possa levar eles para a Terra Prometida. E aí a gente já começa a falar um pouco de Raabe também. Por quê? Porque se a gente for comparar, Josué, ele estava ali com medo. Tudo bem que a responsabilidade dele era muito maior, mas Raabe era uma gentia, ela era uma prostituta que acreditou no Deus de Israel, um Deus que ela nunca tinha nem mesmo conhecido, que ela não sabia direito o que era, mas ela confiou que esse Deus existia, ela confiou que esse Deus podia salvar ela, podia restaurar a vida dela, podia restaurar a vida da família dela, e assim, ela ajudou aqueles espias que tinham ido até Jericó, se eu não me engano, Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada na Terra Prometida. E isso mostra como que o grito de uma gentia pode ter tanta fé, sabe? De onde que vem toda aquela fé? Isso eu até anotei aqui, que Raabe, ela representa os gentios pecadores, os excluídos pela lei, mas os alcançados pela graça. E a gente vai ver isso aqui acontece lá em Josué, lá no Velho Testamento, mas a gente também vê isso lá no Novo Testamento, quando Jesus volta. Existiam muitas pessoas que eram julgadas, que eram excluídas pela lei ali judaica, que eram consideradas assim, que não tinha salvação, que eram realmente excluídas pela sociedade. Mas quando Jesus veio, ele pegou na mão dessas pessoas e falou assim: eu posso restaurar a sua vida, eu posso te salvar. E quantas vezes a gente não vê exemplos de pessoas, de romanos, de gentios, de pessoas pecadoras que tiveram mais fé em Jesus do que os seus próprios discípulos que estavam ali com ele desde o começo. E no final, adivinha quem estava na genealogia de Jesus? Raabe. E depois nós chegamos na parte da travessia do Jordão, o que eu achei muito interessante, porque quando eles passam pelo Jordão, a primeira coisa a passar na frente vai ser a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança está representando a presença de Deus sempre na frente do seu povo, protegendo e fazendo milagres, assim como lá com Moisés no Mar Vermelho, quando abriu-se o Mar Vermelho, né? Deus fez abrir o Mar Vermelho para o povo passar, ele fez a mesma coisa aqui no Rio Jordão. E adivinha? Isso também aponta para Jesus, lá em João 14:6, porque é no mesmo Rio Jordão que Jesus mais à frente será batizado. O que é Jesus? Como que isso representa? Essa passagem pelo Rio Jordão, ela aponta diretamente para o batismo no futuro, já que Jesus ele foi batizado no Rio Jordão e Jesus é a nova aliança, é a verdadeira nova aliança. E aliança não só para o seu povo, mas para todos nós, para todos que vão ser salvos pela graça, independente se sejam pecadores ou não. Todos nós somos pecadores, né, duvidão?
E assim, isso mostra também que Israel estava morrendo para aquela vida antiga, aquela vida de escravidão. No momento que eles passam pelo Jordão, eles estão sendo restaurados, eles estão sendo batizados, para que eles deixem aquela vida velha para trás antes da promessa e agora possam entrar para uma nova vida, uma vida na promessa, uma vida com aliança com Deus. E se a gente for parar para reparar, a gente vai ter vários marcos espirituais e marcos que estejam vivos. No final da passagem para o Jordão, vai ser colocada uma rocha no meio do Rio Jordão para que seja um testemunho visível. E a gente vai ter isso várias e várias vezes. Outra coisa extremamente interessante. Em Josué, no capítulo 5, no versículo 14, acontece que Josué, perto de Jericó, viu um homem com uma espada desembainhada na mão. E Josué aproximou-se dele e perguntou: está a nosso favor ou a favor de nossos adversários? E ele responde: nenhum dos dois, venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Que ele vem como chefe do exército do Senhor. E quando Josué pergunta: que diz o meu senhor ao seu servo? Dá-se a entender que ele está chamando de Senhor aquele chefe dos exércitos. Se a gente for parar para verificar na Bíblia, todas as vezes que um anjo aparece, ele nunca aceita ser chamado de Senhor, porque Senhor apenas Deus. E isso daqui aponta fortemente para Cristo. Por quê? Por que esse chefe do exército aceita e nenhum anjo aceita? Nenhum anjo aceita porque só o Senhor está acima. E aqui, nas minhas pesquisas, cremos que seria o próprio Jesus. Gente, Jesus aparecendo no Velho Testamento, será que isso é verdade? Eu acredito firmemente que sim, porque eu acredito que Jesus, ele aparece em todos os momentos. E aí, o comandante dos exércitos seria uma aparição pré-encarnada de Cristo. Por quê? Porque ele aceita a adoração e ele não se identifica como aliado de Josué, mas como um Senhor absoluto. Olha isso, gente, que genial. Capítulo 9, a gente vê basicamente o que eu tinha falado antes pra vocês sobre como vão haver algumas vezes em que tanto Josué quanto o povo não vai pedir a bênção de Deus, não vai pedir o conselho de Deus em algumas ações. E a gente vê isso quando se fala dos gibeonitas. Os gibeonitas vão mentir, vão fazer uma aliança com Israel e Josué e os líderes não pedem e não consultam o Senhor antes de fazer um acordo. E aí eles acabam fazendo esse acordo com os gibeonitas e depois eles vão descobrir, mas vão manter a aliança mesmo assim. E assim os gibeonitas passam a servir a casa do Senhor. Só que isso mostra pra gente como que a falta de oração, a desobediência vai levar a decisões que assim, são desastrosas, que não era pra acontecer. Era pra eles tomarem aquela terra e derrotarem os gibeonitas. Só que aí, como eles não buscaram os conselhos de Deus, isso não aconteceu. E acaba que essas pessoas vão começar a viver entre ali o povo de Israel. Eu acredito que seja esse um dos primeiros erros que também vão ser levados até juízes, porque eles acabam deixando pagãos e outras pessoas viverem no meio de Israel quando era para eles serem derrotados. Começa aquele ciclo entre a conquista, entre a acomodação e desobediência e depois a libertação, aí depois o arrependimento e a libertação, que também vão acontecer alguns milagres. Por quê? Porque Josué, após se redimir e pedir perdão a Deus sobre o que tinha acontecido em relação aos gibeonitas e ele descer para lutar por esses gibeonitas, acontece o milagre do sol parando. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas, na presença de Israel. Ele disse: sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E isso mostra tanto o domínio de Cristo sobre toda a natureza, sobre todas as coisas, quanto mostra também que a partir do momento que a gente acredita firmemente em Deus e está alinhado com os propósitos dele, a gente também recebe esse... como é que eu posso falar? Essa dádiva de poder realizar milagres através da palavra de Deus. Tudo isso, claro, sempre com o propósito de cumprir exatamente o que ele quer que a gente faça. Capítulo 11 termina o ciclo de guerra em Canaã e já começa a fase da herança. Aqui a gente também vê um pouco sobre a lista dos reis derrotados, apontando para um reino invencível de Cristo. Porque nenhum desses reis, todos esses reis, eles tinham ideologias, eles tinham
crenças diferentes, e todos eles acreditavam que eles eram os maiores na Terra, assim como o próprio faraó também acreditava. Só que a verdade é que o único rei, o único que pode mandar e desmandar em todas as coisas, independente do que elas sejam, e se a gente tá vivo é só por conta dele, é Deus. Não existe outro rei, não existe nada em que a gente possa acreditar que seja maior do que ele. E a partir do momento que a gente se torna egoísta o suficiente e não se recolhe a nossa insignificância de que a gente realmente não é ninguém, a gente vai contra os votos de Deus. Por quê? Porque só ele pode fazer todas as coisas. Se ele criou o mundo, ele pode fazer tudo com esse mundo, qualquer coisa, independente do que ela seja. Ele pode tanto te exaltar quanto te destruir. E é por isso que a gente tem que nos recolher a nossa verdadeira insignificância, porque a gente é assim, não. A gente é um nada perto do que ele é. Mostra também que mesmo quando a gente tá já dentro da conquista, já tendo conquistado alguma coisa que Deus nos prometeu, sempre vai ter algo a mais pra conquistar, independente. Mesmo que você já tenha conquistado a missão, ainda tem muita coisa pra acontecer dentro dela, e ainda tem muita coisa pra ser feita dentro dela, pra que a gente possa fazer com que o reino de Deus se expanda, sabe? Porque todas as nossas promessas que são realizadas, o objetivo delas é para que o reino de Deus se expanda. Então, lá em Josué 15, a gente já vê como Caleb recebe as suas terras logo após ele ter uma fé simplesmente inabalável, e Deus vai recompensá-lo dando para ele uma parte da terra, uma parte da herança. E no finalzinho, aqui do capítulo 15, a sua filha, Aquisá, após casar com Otiniel, ela pede fontes d'água. E aí ele dá as fontes superiores e as inferiores. E essas fontes que ela pede e recebe do Pai vão simbolizar a água viva que o próprio Jesus oferece, lá em João 4,14. Isso aponta diretamente para Cristo. Por quê? Porque Jesus é a fonte de água viva, lá em João 4,14. O coração de um pai que dá mais do que pedimos, assim como Deus em Cristo. E também nos ensina a pedir com ousadia, porque as bênçãos estão na herança e na terra prometida. A gente não pode ter vergonha de deixar de pedir as coisas para Deus, porque Deus é o nosso Pai. E se a gente tá indo em direção ao caminho que ele nos prometeu e pedindo de coração aberto, tentando ter mais humildade, tentando negar a nossa carne todos os dias, porque o Evangelho fala exatamente sobre isso, sobre nós negarmos a nós mesmos todos os dias, e estamos indo em direção à Terra Prometida, ou estamos já vivendo na promessa que Deus nos prometeu. Por que não? A gente não pode ter uma ousadia para pedir ao nosso Pai o que nós queremos, sabe? Com muita consciência também, né? E assim, isso também mostra que quem está ligado à promessa pela fé sempre vai receber a sua porção. O que precisa é de coragem, é de muita obediência, é de muita fé, ousadia também, para ir atrás e conquistar a promessa. Não basta a gente só crer na promessa. A gente tem que correr atrás, fazer a nossa parte, deixar Deus fazer a parte dele e ocupar, porque a promessa ela já é nossa, mas ela não se cumpre se a gente estiver parado, se a gente estiver na estagnação. Um dos capítulos mais interessantes desse livro para mim foi o capítulo 19, que eu dei até o título de O Trono Vem Somente Após a Cruz, porque assim que finaliza a distribuição das terras entre as tribos restantes, vem o recebimento da terra prometida para Josué. Josué, ele vai ser o último a receber a sua própria porção. Assim, aponta também para Jesus, que se entregou por todos e agora se assenta à direita do Pai. E isso me fez refletir muito, porque Cristo, se nós pararmos para pensar, ele só vai ser exaltado a partir do momento que tudo já se findou, que ele já cumpriu, que ele já sofreu cada uma das maldições, que no caso seria para nós mesmos sofrermos, e depois ele foi crucificado e depois ressuscitou. Ele só vai ser exaltado após isso tudo. Antes disso, né, antes dele ser exaltado, ele vai conquistar tudo que ele deseja para os seus filhos. E isso aponta para esse desejo de um lugar de honra dentro do reino de Deus. E a gente pode verificar que Josué, ele vai receber a sua herança por último. Josué, ele é um líder, ele serve primeiro e só depois ele recebe. Ele vai organizar, ele vai conquistar, ele vai entregar a posse para cada um ali do povo, e depois ele vai tomar posse. E isso aponta para Cristo também, que vai se humilhar antes de ser exaltado, assim como Filipenses 2, de 8 a 9. Jesus, ele não exigiu esse trono, mas ele lavou pés, ele carregou a cruz, ele foi injustiçado e só então ele foi exaltado à direita do Pai. E
Isso me lembra também o que aconteceu lá em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 23, e também em Marcos capítulo 10, 35 a 40, quando João e Tiago, se eu não me engano, pedem uma posição ao lado de Jesus. E Jesus, ele fica... Como assim? Ele fica extremamente decepcionado, porque mesmo depois de tanto tempo ali, onde eles estavam, sabe, pregando para as pessoas, onde eles estavam vendo Jesus pregar para cada uma das pessoas sobre ter humildade, sobre não ter ciúme, sobre não ter inveja, sobre como o reino de Deus não era algo para exaltar as pessoas, mas ele estava ali para buscar e salvar aquelas pessoas. Ele não exigia um trono, mas ele tinha o seu trono, porque ele estava fazendo algo ali que ninguém jamais se disporia a fazer. Só que os discípulos ainda não sabiam disso, mas Jesus estava começando a dar sinais que a morte dele estava próxima, tanto que em alguns momentos ele fala que ele não vai estar ali em algum momento. Mas mesmo assim, João e Tiago ainda sentiram uma inveja de Pedro, porque antes Pedro tinha recebido o nome de Pedro e tinha sido chamado por Jesus de a Rocha. Só que nem mesmo Pedro entendia exatamente por que aquilo tinha acontecido, mas Pedro tinha sido transformado e estava agindo diferente. E os próprios discípulos não entendiam por que ele estava agindo diferente. A única coisa que eles entendiam é que Pedro tinha sido exaltado. Pedro receberia um lugar especial no céu. Só que todos nós temos esse lugar especial no céu, mesmo sem merecer. Só que Jesus receberia esse lugar à direita do Pai. E João e Tiago queriam esse lugar à direita dele também. Só que o que eles não sabiam é que tinha muito sofrimento por trás do recebimento dessa coroa, desse trono, desse lugar à direita do Pai. Porque para você poder ser um líder, você vai sofrer muito. Aqui, eles queriam uma posição, mas sem compreender o preço. Eles queriam o resultado da obediência, mas sem o processo. Outra coisa também que é extremamente interessante é que lá em Josué, no capítulo 20, foram designadas algumas cidades de refúgio, onde eram para as pessoas que tinham cometido algum tipo de homicídio culposo, fossem para aquelas cidades antes de serem julgadas, para elas não serem julgadas, né, não serem mortas por outras pessoas que iriam querer julgar essas pessoas que cometeram isso. Cristo não faz acepção de pessoas, porque mesmo que ali o povo de Deus estava conquistando a terra prometida e estava ali fazendo tudo de acordo, ele ainda pensou: vou separar essa cidade de refúgio para essas pessoas poderem ter uma segunda chance. Cristo é essa própria cidade de refúgio viva. Aqui também, para finalizar o capítulo 21, ele nos mostra que Deus, o que ele promete, ele cumpre sem falhar. Exatamente como ele falou. De um a um, ele foi entregando cada promessa que foi feita há muitos anos atrás, independente de tempo e qualquer outras coisas. A promessa, ela não é sobre terras, mas sobre a presença e o propósito de Deus. Deus, ele não falha. Cada promessa é um altar erguido à sua fidelidade. E no capítulo 22, os filhos de Gade vão construir um altar para poder adorar a Deus. Só que esse altar, ele tem o objetivo de mostrar que aquele povo ali, ele também é um povo que serve ao Deus de Israel, que serve a Deus e que é protegido pelo Deus de Israel também. Então, os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés que edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, lado que pertence aos israelitas. E aí os israelitas se reuniram para ir contra eles. Falaram que eles estavam cometendo desobediência e tudo mais. Os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés deixam claro que o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. Israel também deve saber. Se fizemos em rebeldia ou em desobediência contra o Senhor, não nos poupes hoje. Se edificamos um altar para abandonarmos o Senhor, ou para oferecer holocausto e ofertas cereais, ou para oferecer sacrifício de ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo cobre isso de nós. Na verdade, assim, procedemos com receio de propósito, dizendo: amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos: que tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós, os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Não tendes parte com o Senhor. O que esse altar que eles estavam fazendo significava? Não significava desobediência, mas significava mostrar para eles que eles também tinham um lado ali com o Senhor, que Deus também estava sobre eles, para que no futuro, quando os outros filhos de Israel viessem, não falasse que eles não têm nada com o Senhor, que Deus mostra que nem toda aparência ela é rebeldia, que a gente tem que ir atrás de resolver os conflitos, de escutar antes, de conversar antes. Por quê? Cristo, ele é o nosso único altar. A gente não precisa de nenhum substituto. Só que eles precisavam de um testemunho ali visível. Isso nos mostra também como esse testemunho visível, ele importa. Porque o altar era físico, mas ele apontava para algo eterno. Assim como a nossa fé, que tem que ser vista. A gente tem que viver essa fé, proclamar essa fé. E as outras pessoas devem enxergar essa fé em nós. Devem reconhecer que nós somos filhos de Deus também. No capítulo 24, a gente termina com a convocação de todas as tribos, relembrando a fidelidade de Deus, de Abraão até a terra prometida, e faz o chamado da decisão. Então aqui é um momento em que ele dá
uma chamada final. Ou vocês decidem agora que vocês querem ter uma aliança com Deus, que vocês querem servir a Deus por toda a sua vida, ou acaba aqui agora e beijo, tchau, vocês vão sofrer maldições pro resto da vida de vocês. E eles aceitam, claro, a aliança e a renovação da aliança. E isso nos mostra que a gente não pode viver em cima de um muro espiritual. É hora da gente decidir e viver por essa decisão que a gente tá tomando. A fé, ela não é uma herança, ela é uma decisão. Você pode ser filho de crente, você pode ter nascido da igreja e alguém lá de fora ter mais fé do que você, porque você não decidiu ainda, você fica em cima do muro. Deus, ele é fiel do início ao fim, e agora a escolha é nossa. Cristo não é apenas o cumprimento da aliança, ele é a aliança viva. E a mesma escolha de Josué está diante de todos nós, mesmo nos dias de hoje. A quem nós serviremos? E assim nós terminamos o livro de Josué. E me esperem que eu volto com o livro de Juízes. Um beijo e tchau!